Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui em vídeo gravado para a gente fazer a nossa revisão para a avaliação final, tá? Primeiro a questão do vídeo. Primeiro, eu gostaria de fazer em vídeo para ficar o registro, né? Eu sinto que nas lives nem todo mundo consegue manter a estabilidade de assistir todo, e nem todo mundo assiste, e o vídeo vai ficar aí de registro e de suporte para a nossa avaliação final que vai acontecer amanhã, tá? Vai estar disponível o dia todo, no horário de 8 horas até as 23h59, ok? Ajustando aqui. Bom, dito tudo isso, eu queria combinar também com vocês que quem precisar de algum suporte, alguma dúvida ou qualquer coisa, pode entrar em contato, pode esclarecer que eu vou estar à disposição justamente para isso. A minha revisão continua de sempre, eu falo a prova e as questões, né? Eu não sei se todos os professores fazem assim, mas eu comento todas as questões da prova. Então acredito que vai ser de grande valia. E outra situação eu vou tentar ser um pouco rápido no vídeo. Eu quero fazer no máximo estourando até uns 25, 30 minutos, porque como a gente conversou no ao vivo, eu sei que assistir um vídeo às vezes fica um pouco cansativo, né? Então eu vou direto às questões. Eu quero lembrar que a ordem das perguntas que eu vou falar aqui não é a ordem das provas, elas são sorteadas, é feito de uma maneira randômica. Só enquadrar aqui. Mas eu vou comentar as 10 questões da avaliação. São múltiplas escolhas, são todas bem parecidas as alternativas, mas não é com o intuito de fazer nenhum tipo de pegadinha, não trabalhamos com essa história de pegadinha, é realmente para testar. É uma prova, todas as minhas são fáceis, a minha, eu acho que essa tá especialmente fácil, né? Eu acho que tá bem tranquilo. Fala muito sobre o que a gente viu, eu tenho certeza que ninguém vai ter problema nenhum nesse assunto, que é muito bacana, que é o empreendedorismo e inovação, tá? Vamos começar a comentar a prova. Bom, eu idealizei a prova, essa foi a primeira questão que eu idealizei, para a gente separar, dividir o que é o administrador do que é o empreendedor. São duas questões muito próximas, elas podem até se confundir em determinado momento, mas são dois termos totalmente distintos, e essa primeira questão ela pede isso, para você dividir o que é o administrador do empreendedor. O empreendedor, o macete maior que eu posso dar aqui, ele tem um olhar mais sistêmico, uma palavra que eu aprendi um dia desses, que é holístico. O que é o holístico? Ele olha o todo. O empreendedor, ele direciona as ações de uma maneira estratégica, diferente do administrador, que ele é mais operacional, ele cuida mais do dia a dia, do cotidiano, das questões práticas do dia a dia. E o empreendedor, ele quer muito, a questão dele é qual é o rumo que esse negócio, que esse empreendimento tá tomando. Ele vê a coisa do alto, de cima, e determina os rumos da organização. Tá? Os dois estão trabalhados com questões administrativas, como eu disse, você olhando de fora, que difícil separar o que é o administrador do empreendedor, mas eles têm essa diferença e a mais concreta é essa. Administrador, atividades do dia a dia, e empreendedor, questões estratégicas rumo da instituição. Acho que você decorando essa parte, eu não gosto dessa expressão decorando, mas você entendendo essa parte, você com certeza vai sair bem nessa questão, que é a primeira e eu acho muito necessária. A primeira é da maneira que eu idealizei, mas não sei a ordem que ela vai aparecer para vocês aí. O nosso material, o nosso conteúdo, ele fala sobre vários tipos de empreendedores, né? E esse tipo em especial fala sobre uns 5 tipos de empreendedores. Eu escolhi uns 2 para testar vocês nessa avaliação. E esse daqui eu acho que é um dos mais que a gente mais vê, assim. Geralmente, muita gente acredita que só existe esse tipo de empreendedor. Eu estou falando do empreendedor nato, aquele que já nasce com a característica de empreendedor.
É muito bacana, é legal que o texto e a experiência de vida nos mostra assim que às vezes tem uma parte, tem uma coisa cultural, uma coisa de família. Existem pessoas que já nascem em famílias de empreendedores, ok? E tem isso na veia, tem isso no DNA. Esse sem dúvida é o tipo do empreendedor nato. Na questão, vai estar lá, esse perfil ele começa do zero, né? Geralmente são pessoas que ele começam do zero e não tem no texto, mas o que acontece muito é que às vezes no meio do caminho eles até quebram, falhem e depois se recuperam de novo porque eles têm essa veia, esse cérebro empreendedor. Mas como eu disse, não é o único empreendedor. Em conversa ao vivo com vocês, a gente já chegou à conclusão que você, não nascendo com essas características, você pode adquiri-las através de conhecimento. Então, a gente tem essa questão que fala sobre o empreendedor nato, que nato vem de nascença. Existe também a coisa até geográfica, existem lugares no mundo em que realmente há uma cultura mais forte de empreendedorismo, né? Ou seja, eles têm uma veia comerciante mais forte, eles já trabalham na perspectiva de empreender. Não só no comércio, muitos são agricultores, muitos trabalham com agronegócio, mas eles consideram o trabalho dele essa coisa do empreendimento. Então a gente vai falar na prova também sobre empreendedor nato. Um outro tipo que também é que até quando eu tive acesso a esse material de vocês, assim, também foi uma novidade para mim, que eu não conhecia até esse momento, é o empreendedor corporativo. Muita gente, eu e até em algum momento, eu acreditei que empreendedor já queria dizer trabalhar por conta própria para você. E esse empreendedor corporativo, ele mostra que você pode ter carteira assinada, estar incluído na organização de alguém, mas se você tiver os traços de empreendedor, estrategista, ambicioso, poder de convencimento, olhar aquele negócio como seu, você é um empreendedor corporativo. Corporativo quer dizer que você está dentro de uma empresa. Então tem esse tipo também, que para mim foi uma grande novidade. Existem também os empreendedores corporativos, aquelas pessoas que estão dentro de um formato, de uma estrutura, de uma organização de uma outra pessoa, mas tem o perfil e age como empreendedor. Ok? Também vai cair na nossa prova. Esse daqui eu comentei com vocês, é uma ferramenta, é um instrumento, é um documento que ele é muito necessário quando a pessoa vai abrir um empreendimento. Né? Às vezes, eu até comentei com vocês na live que alguns agentes de crédito, algumas financiadoras, eles pedem esse documento para ver se realmente vão disponibilizar o empréstimo, o dinheiro para aquela pessoa. Eu estou falando do plano de negócios, que vai falar o modelo daquele negócio, como que vai se sustentar aquela empresa, uma visão geral e íntegra do empreendimento. Então é um resumão do que a pessoa vai fazer. É como se fosse uma revista, gente, dando um exemplo prático aqui, abrindo um parênteses. Tem todos os setores, vem com o índice, apresenta de maneira sucinta. Tem que ser uma coisa prática, tá? Para você, numa única olhada, você consiga ver todo o arco daquele negócio. Toda a estrutura, tudo aquilo que ele se propõe, qual é o planejamento, quem é o público-alvo, qual é o produto, qual é a missão, qual é a visão, qual é tudo, quais são os valores, quais são os investimentos. O plano de negócio ele fala de números também e vai cair na nossa prova. A gente não pode ter um módulo de empreendedorismo e inovação sem trabalhar essas questões, né? Sem falar de planos de negócios, que é meio onde que tudo começa. Então é muito importante essa questão também e vai cair na prova. Como eu disse, acho que uma prova extremamente fácil para quem estudou, né, para quem se familiarizou com o negócio. Eu não quero subestimar também, pode oferecer alguma dificuldade para realmente quem não teve nenhum acesso com a apostila, pode de repente achar difícil. Bom, essa questão aqui vem de encontro até também, é tudo muito pessoal, né? Uso uma história de vida, assim, dentro do assunto, eu achei isso daqui. Em algum momento, eu trabalhando em empresas, ainda no corporativo, não tinha me encontrado ainda como professor, eu dizia, eu tô doido para abrir um negócio, para não ter que
para não ter que conviver com determinadas pessoas ou nem lidar com determinadas situações. Então, o empreendedorismo é um caminho. É um pensamento ingênuo, né, bobo, porque o próprio texto já fala assim, a questão começa, o empreendedor, ele não é uma ilha isolada no oceano. Eu acho que depois de vendo e com a experiência de vida, hoje eu tenho certeza que quando você é empreendedor, mais do que nunca, aí que você vai ter que ser uma criatura muito social, de sociabilizar com as pessoas, de fazer conexões, de estabelecer pontes. Em nenhum momento eu vejo como sucesso uma pessoa que quer empreender, mas fica sozinho. Então essa questão eles falam de 3 termos que é muito comum no empreendedorismo e no mundo corporativo e que falam sobre essas pontes, sobre essas parcerias. Um é networking, que todo mundo deve estar cansado de conhecer, mas o empreendedor ele precisa muito de networking, que é aquela rede de negócios, é aquela rede de contatos. Existem várias técnicas para se estabelecer um networking, né? Resumindo tudo, não pode soar muito interesseiro, mas você tem que ter uma boa vida social para, em consequência disso, estabelecer bons contatos profissionais. Parceria, gente, as empresas trabalham muito juntas, às vezes elas usam parceria, é exatamente como a gente usa na nossa vida pessoal. Enquanto na nossa pessoa física, nós temos os nossos parceiros de vidas, as empresas precisam ter parceiros também. Parceiros, às vezes parceiros juntos, eles atendem um único cliente. Às vezes você não consegue fazer uma parte, você junta a parceria e consegue atingir um outro patamar. Eu acho que é um termo bastante autoexplicativo, mas quando eu estou falando aqui, são 2 empresas, às vezes até 2 empresas pequenas, que elas se unem e fazem uma parceria com um único objetivo comum, tá? Assessoria é parecido, mas é um pouquinho diferente. Por exemplo, eu tenho uma empresa, mas não justifica, na minha pequena empresa, eu ter um escritório, um departamento jurídico para lidar com essas questões. Então eu contrato uma assessoria jurídica para quando eu precisar, essa assessoria jurídica ela vai lá e vai prestar aquele serviço pontual, só ali naquela coisinha ali pontual. Então não justifica. É claro, se a minha demanda crescer e eu estiver contratando muita parceria, eu como bom empreendedor, como bom administrador, eu mesmo vou chegar à conclusão que pronto, pera lá, sai mais barato para mim colocar um escritório aqui, um jurídico aqui dentro da minha empresa do que ficar pagando para outras pessoas. Vou colocá-los em folha de pagamento dentro da minha estrutura. Tá? Assessoria pode ser de qualquer serviço que for. Hoje tem gente que faz assessoria de imagem, assessoria de imprensa, assessoria de mídias sociais, assessoria jurídica, que eu já falei. Então, sempre que você quiser contratar um serviço que não justifica você ter na sua empresa, montar uma estrutura para fazer isso, você contrata uma assessoria. Você tem uma despesa, gasta só naquele momento e com certeza vai ser muito mais válido para o negócio. Bom, então eu falei sobre networking, parceria, assessoria, que vem com essa questão. Por mais que a pessoa seja microempreendedor, às vezes individual, ela vai ter que se relacionar bastante no mercado se ela quiser alcançar sucesso aí no seu empreendimento. Essa é uma questão e a resposta é network, parceria, assessoria. Dúvidas, por favor, só entrar em contato comigo. Ok, um dos termos que a gente falou na nossa apostila é esse termo do desintermediação, que é um fenômeno muito característico dessa evolução tecnológica. No nosso módulo a gente falou que houve um grande impacto no empreendedorismo, a coisa da tecnologia. Não só no empreendedorismo, mas em todas as áreas, né? Um dos efeitos colaterais de toda dessa tecnologia é a desintermediação, que consiste, está lá na questão, consiste em eliminar um ou mais elos da cadeia produtiva, distributiva. Então vamos lá, deixa eu traduzir isso, tecla SAP, como é que funciona. Se eu tenho um produto, se eu faço esse copo aqui que eu estou bebendo, e eu compro de um outro fornecedor meu, me vende só a tampa lá da China, que geralmente é de onde tudo vem,
ele me compra, é claro que ele vai aplicar o preço dele, vai aplicar o lucro, né? Então, quando eu falo cadeia distributiva, e são vários, eu compro a madeirinha de outro lugar, então eu vou comprando também. Quando eu falo desintermediação, eu pulo essa etapa do fornecedor. Eu não vou mais hoje, onde que a tecnologia entra nisso. Da mesma maneira como ele pode comprar lá da China, como eu falei no exemplo, e me vender essa questão já com o lucro dele, eu posso comprar direto. Eu não preciso ter visto internacional, não preciso ter passaporte, eu só preciso ter uma boa conexão de internet. Então eu consigo fazer a minha cotação, distribuir onde é que vende, eu não preciso, então eu elimino esse elo da cadeia. Então não tem mais intermediação entre mim. Eu negocio direto com o fornecedor que eu estou precisando. Qual é o impacto imediato disso? Eu consigo baratear o meu custo. Então o meu copo com certeza vai sair mais barato. Por quê? Porque eu estou desintermediando. Cada pessoa, quanto mais complexa seja essa minha cadeia distributiva, isso mais vai onerar, mais vai aumentar o meu preço. Então é isso, gente. É a mesma coisa, assim, exemplos mais práticos até, todo mundo sabe. A gente sabe que às vezes no nosso bairro tem coisas que são vendidas mais caro, mas a gente sabe onde é que vende lá no centro. Tudo é isso. A gente sabe onde é a fonte da coisa. Então, se eu não comprar dele e for direto lá onde eu sei que vende, no atacado, no preço melhor, às vezes até onde ele comprou para estar vendendo ali, esse é um processo de desintermediação. É muito simples, mas se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar mais sobre o assunto, só me perguntar também. Esse daqui dá nome para o nosso módulo, é muito assim, e ele é um ideal, né? É muito próximo de empreendedorismo e vocês vão ver esses dois termos juntos em muito tempo. Então, empreendedorismo sempre vai achar junto com inovação. Por quê? Porque ninguém quer mais do mesmo. Ninguém quer um novo empreendimento, uma nova resposta, que as coisas já estão fazendo tudo. É claro que há mercado para todo mundo, mas o sucesso, o ideal, como até a questão está dizendo, o ideal, enquanto diferencial, é algo inovativo, inovador. Então, inovação é uma questão que vai cair na nossa prova. As palavras-chave que tem lá é ideal, enquanto diferencial competitivo, e oportunidade de negócio. Sempre que você descobre algo novo para fazer, sem dúvida a gente está falando de uma oportunidade de negócios e dá para monetizar isso, dá para capitalizar em cima, fazer dinheiro, trocando em miúdos. O material todo fala muito sobre o perfil do empreendedor e eu gosto que ele siga essa linha porque se você já tem aquilo, ótimo. Se você não tem, você sabe as competências, as características que você precisa desenvolver. Essa daqui eu gosto, seja para as pessoas da vida pessoal, seja para os negócios, ela é muito, muito importante. É uma competência que o nome é flexibilidade. O contrário da pessoa flexível é aquela intransigente, né? Aquela meio que está bitolada ali, que está num roteiro e que ela não consegue flexibilizar. Se ela tem uma opinião, a opinião dela é aquela até morrer. Eu já vi muita gente falando da tal da síndrome da Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então é uma pessoa inflexível. Então são pessoas muito difíceis. Se eu tenho a oportunidade de não lidar com elas, eu faço isso na hora, eu não tenho mais tempo nem energia para perder. O empreendedor, ele precisa muito dessa flexibilidade porque habilita esse profissional a rever posições, a assumir novo, a realmente inovação não vai acontecer sem flexibilidade, né? Enfrentar o risco, que a gente já conversou nas lives, que também faz parte da rotina do empreendedor, ceder quando for preciso. Tem gente que leva uma discussão até as últimas consequências justamente por causa dessa falta de flexibilidade. Ouvir sugestões, trocar informações, ideias, tudo isso vai estar lá na questão, então pode ter certeza, é muito fácil também, que é essa característica que eu aprecio muito nas pessoas. Isso é uma opinião pessoal minha, Humberto, aqui, que é a flexibilidade, ok? Falando ainda sobre
perfil de colaboradores, não, de empreendedores, né? O nosso texto, ele dá três classes de características, que cada uma dessas três tem todo um universo dentro, mas três classes de características que o empreendedor precisa muito desenvolver para ter sucesso gerenciais, para ter sucesso no negócio. A primeira é características técnicas. O que isso quer dizer? Se eu vou ter uma padaria de bairro, eu não posso me guiar só pelo senso de oportunidade e dizer, aqui está precisando uma padaria. Eu preciso ter essas características técnicas, eu preciso realmente conhecer o ofício, saber como é que funciona essa questão da padaria. Outra característica que também faz parte dessas três, as técnicas, as outras são as gerenciais. Eu tenho que ter traços de liderança para poder conduzir a minha equipe, e isso dispensa maiores apresentações. E quando eu falo pessoais, como eu disse, cada uma tem várias por trás. Características pessoais flexibilidade, como eu acabei de falar, liderança, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada, autogerenciável, então eu tenho que ter algumas características pessoais também. O Humberto tem que ter algumas características para eu poder obter sucesso nesse empreendimento. Então eu preciso ter a técnica, saber o que eu quero me propor, eu preciso ter a gerencial, eu preciso ter algum nível de liderança, um bom nível de liderança, e eu preciso ter essas características pessoais também. Também vai cair na nossa avaliação. Uma outra expressão que dá nome também, deixei essa por último aqui, que dá nome ao nosso... Dá nome não, que vai muito de encontro ao que é o empreendedorismo e inovação, e está muito sendo utilizada, é a customização. Essa expressão quer dizer personalização, adaptação. Então, portanto, é fazer alguma coisa sobre demanda para o cliente. Na verdade, a expressão em inglês on demand é uma das mais utilizadas. Serviços de streams como Netflix e muitos outros aí, Amazon Prime, trabalham muito com essa coisa do on demand e com a customização. É uma coisa que veio muito com a tecnologia. Mais do que nunca, as pessoas querem algo com a cara delas. Às vezes, literalmente, às vezes você vai pegar a foto da pessoa e colocar no produto. E vai transformar esse produto único, customizado. Então, é um ramo de negócio, é uma expressão que a gente está ouvindo muito isso. Muita gente peca pela falta de customização. Ela tem um único produto, às vezes é até aceitável, mas às vezes tem uma única proposta, às vezes tem um único argumento de negociação que ela usa com todas as empresas. Então é zero customização. O ideal é você entender quem é o seu cliente. Voltando lá no plano de negócios, você tem que conhecer bem o público que você está mirando, o público-alvo, para desenvolver algo sob encomenda para aquele cliente. E quanto mais customizado, quanto mais exclusivo, mais valor agregado vai ter esse produto, mais caro, inclusive, ele vai ser, porque é alguma coisa única. Então, essa expressão customização, ela é muito bem-vinda, ela é muito aceita no mundo dos negócios, né? Turma, como eu disse, eu fui assim na disparada, mas está aí todas as 10 questões, né? Nós estamos atingindo os 25 minutos do vídeo. Eu não queria me prolongar muito para não atrapalhar mais do que ajudar, né? Mas toda a nossa prova está comentada com as questões. Isso daqui, na verdade, virou um gabarito. Eu espero que não só ajude você na prova, mas como faça também na sua mente um resumo do que foi no nosso módulo. Eu comecei o vídeo no vídeo de apresentação dizendo que eu gosto muito desse módulo, que eu acho ele necessário, importante. Eu acho um assunto gostoso de se dialogar, de se estudar. E eu termino reafirmando a mesma coisa. Eu espero que tenha acendido uma lâmpada aí dentro de vocês, instigado algo para
conseguir, para buscar ainda mais assuntos sobre isso, porque é necessário e vai fazer um bem enorme para a carreira e para a vida de vocês. Obrigado a todos, eu fico à disposição. Nós vamos nos ver aí em outros momentos. Desculpa os que ficaram meio frustrados por não ser ao vivo nessa última vez, mas eu acho necessário para essa revisão ser nesse formato. Sintam-se a ser abraçados, sucesso. Amanhã é nossa prova, né? Até às 23h59. Dia 25 eu vou entregar as notas de todo o módulo e fazer o nosso encerramento, tá bom? Sucesso, queridos, até a próxima.